inseticídio. Eu tenho acompanhado pesquisas recentes no Rio Grande do Sul, por exemplo, de jovens, de famílias economicamente muito bem situadas, que cometeram suicídio como consequência da contaminação por esses inseticidas. Mais um dado. Foi feita uma pesquisa lá nos anos 70 na cidade de São Paulo, em moças que recentemente tinham tido seus filhos. Moças que nunca saíram da cidade de São Paulo. Colheram amostras de leite materno. Gente, havia DDT no leite dessas moças. As criancinhas já mamavam inseticida. Ora, qual a origem desse inseticida? Cara, alimentação, cadeias alimentares, desde que haja um poluente no meio, o mais afetado é o último membro da cadeia alimentar. É importante guardar isso, hein? Professor, e o que as universidades andam cobrando ultimamente? As universidades querem solução. Vocês querem saber que soluções existem para o uso exagerado de inseticidas? Meu amiguinho, ouça o que o especialista vai dizer. Alternativas para o uso de inseticidas. A. Biotecnologia. Variedades de plantas cultivadas resistentes a pragas. B. Controle biológico. Uma espécie usada para combater outra. Por exemplo, a joaninha combate pulgões. Viu bem? E outra coisa, hein? Lembra da biotecnologia das plantas transgênicas. O pessoal tem produzido plantas transgênicas exatamente para serem resistentes a pragas da agricultura, evitando assim o uso exagerado de inseticidas. Mas vamos continuar um pouquinho com a nossa aula. Próximo tema, o lixo urbano. Gente, nos países desenvolvidos, cada cidadão produz em média 2,5 kg de lixo por dia. No Brasil, a gente tem uma média mais ou menos de 600 gramas por pessoa. Evidentemente que em algumas cidades os indivíduos produzem muito mais do que em outras, mas na média dá em torno de 600 gramas. E o que eu posso fazer? Primeiro, a mudança de hábitos, né? Evitando, por exemplo, o uso das sacolinhas plásticas lá no supermercado. Use aquelas bolsinhas recicláveis, onde você carrega muito mais coisa em menos bolsa do que as sacolinhas plásticas e ajuda a preservar a terra na qual você vive, seus filhos e seus netos viverão. Por outro lado, há lixo e nós não podemos nos livrar dele imediatamente. Como é que a gente deve proceder? Primeiro, a triagem. Isso você faz em casa. Separe tudo aquilo que é orgânico daquilo que não é orgânico. Tudo aquilo que não é orgânico pode ser reciclado. Lembra que as universidades estão buscando soluções, a universidade usa o vestibular também para educar e vai falar muito na questão da reciclagem. A reciclagem também se torna uma atividade econômica extremamente lucrativa no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Você pode conferir que as latinhas, por exemplo, de cerveja, de refrigerante, o Brasil é um dos países que mais recicla no planeta. Tudo aquilo que é orgânico pode ser trabalhado de diversas formas. Por exemplo, em biodigestores. Mas, professor, o que é isso? Gente, biodigestores são equipamentos que põem bactérias para trabalhar. Esses micro-organismos, ao degradar a matéria orgânica, acabam por produzir um resíduo sólido que é usado como fertilizante. É um fertilizante natural e produz gás metano. Esse gás metano é utilizado de diversas formas. Hoje nós temos as fazendas ecológicas que usam o gás metano dos biodigestores para produção, inclusive, de energia elétrica. Olha que coisa fantástica. Outra alternativa
as usinas de compostagem, onde você coloca em grandes fazendas, em locais abertos, também pela ação dos micro-organismos, de bactérias fundamentalmente, a produção desse material que é usado como fertilizante e também pode aproveitar o metano. Mas eu vou contar de uma coisa nova. Hoje, em várias residências do Brasil, há a chamada vermicompostagem. Eu nunca ouvi falar nisso, vai ouvir bastante. Vermicompostagem, uso de minhoca. Lembra que eu já falei, você já viu em outra aula, que as minhocas são aceleradores de decomposição, pois o pessoal coloca caixas, normalmente caixas de plástico, e do meio você tem as minhocas que vão degradar todo o resto de comida da casa, em vez de jogar no lixo você coloca ali, e o resíduo vai virar um fertilizante natural. Além disso, há a produção do chorume, que é aquele líquido que sai do lixo. Você lembra quando você pega um pacotinho de lixo, sai aquele líquido, que é usado como fertilizante líquido lá para os vasinhos de planta. Portanto, guarda bem, isso chama vermicompostagem. Além disso, há a possibilidade da incineração. Evidentemente que a incineração é usada para produtos tóxicos, como resíduos hospitalares. Há o risco, é claro, da gente lançar para a atmosfera gases também tóxicos, mas evidentemente que isso é controlado. Observe agora as diferenças dos locais onde o pessoal joga esse lixo, o lixão e o aterro sanitário, por exemplo. Observe o que os especialistas dizem sobre o futuro desse lixo urbano no nosso país. A solução para o lixo urbano, ela começa por um comprometimento de todos aqueles que estão envolvidos no processo, seja a pessoa que gera o lixo, a prefeitura, os órgãos públicos que são responsáveis pela coleta do lixo e também as empresas, que são aquelas que geram os produtos que nós vamos utilizar e que depois vão gerar lixo. Reduzir a geração de lixo é talvez a primeira questão importante que todo mundo tem que fazer. Então, em casa, nós temos que procurar reduzir bastante o lixo, seja tentando reaproveitar ao máximo os materiais, ou seja, preparando esses materiais para que eles sejam depois aproveitados. Então, separando o lixo orgânico para que ele possa ser compostado, se possível, inclusive, compostar isso em casa mesmo, e depois separando materiais recicláveis de forma que eles possam ser aproveitados. E também reutilizando os materiais que podem ser reutilizados, principalmente garrafas, vidros, embalagens plásticas, mesmo que às vezes podem ser reutilizadas. As prefeituras que são responsáveis pela geração, elas têm que tratar adequadamente esse resíduo. Então, é preciso ter coletas seletivas específicas. Claro que isso encarece também o sistema, então quanto menos lixo, mais barato isso vai ficar para a prefeitura e para a sociedade como um todo, que é quem paga. E a prefeitura tem que dar uma destinação adequada. Então é interessante que hajam programas de coleta seletiva com a separação dos recicláveis, com a separação dos resíduos que podem ser compostados e com a destinação correta daqueles resíduos que não são adequados para serem reaproveitados num sistema mais simples. É importante que as prefeituras tenham sistemas de coleta com destinação adequada. Então, um aterro sanitário é uma solução para algumas prefeituras, mas se for possível industrializar o lixo, fazendo com que ele tenha um aproveitamento dos recicláveis, um aproveitamento da parcela orgânica e um aproveitamento também energético daquele resíduo que não pode ser aproveitado de outra forma. Hoje tem duas tendências fortes assim para o futuro. Uma tendência é a pessoa começar a destinar o seu resíduo individualmente em casa. Então já existem equipamentos que permitem fazer a compostagem do lixo orgânico na sua própria residência. Existem maneiras de você separar o resíduo reciclável em casa. O que ainda não existe no nível assim, de residência é um aproveitamento daquele resíduo mais complicado, que é aquele que não pode ser separado em casa. Um exemplo é a fralda descartável, que é uma coisa muito comum hoje em dia, tem bastante quantidade. Aqui na cidade de Curitiba, no aterro sanitário, foi feita uma pesquisa, 7,6% dos resíduos que vão para o aterro sanitário são fraldas descartáveis, então é uma quantidade significativa, né? Esse é um material que ainda a pessoa teria que continuar destinando para fora. Então, uma tendência seria essa, as pessoas começarem a tratar mais do seu resíduo em casa, diminuindo significativamente o resíduo que vai para a coleta pública.
A outra tendência é as prefeituras instalarem sistemas de coleta mais sofisticados,